Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, como eu sei que meus vídeos costumam rodar um pouco o país, até fora daqui do Brasil, eu vou me identificar. Eu sou a doutora Ana Maria Heimer, eu sou médica especialista em clínica médica. Hoje eu queria falar com vocês um assunto que eu acho extremamente importante, que é a empatia, o carinho na hora de se dar um diagnóstico de alguma doença grave para os nossos pacientes. Eu tenho muita certeza disso, que o fato de eu já ter vivenciado, testemunhado alguns milagres, tanto na minha família quanto com vários pacientes meus, trazem um pouco mais de leveza, me fazem ter a forma que eu tenho de comunicar ao meu paciente que a gente vai precisar enfrentar algo mais grave, algo mais pesado, algo mais difícil. Então, como eu falei, como eu já testemunhei na minha família e nos meus pacientes, e eu acredito de verdade que nós, como médicos, somos apenas instrumentos de Deus aqui. Nós não temos o poder de carimbar um diagnóstico. Ah, doutora, você está indo de encontro com a ciência? Não, eu não estou indo de encontro com a ciência, claro, e não estou te falando para injetar no seu paciente falsas esperanças, né? Mas o que eu quero dizer é que nós, como profissionais de saúde, nós não podemos carimbar uma sentença de morte na testa do nosso paciente ao diagnosticar um câncer, por exemplo. Eu tenho vários idosos. O câncer é uma doença que ele traz esse estigma, né? Que, tive um diagnóstico, morri, né? Eu tenho pacientes idosos que nem pronunciam a palavra. Eles falam, aquela doença ruim, doutora Ana. Porque a gente sabe que existe mesmo essa ideia de que se você foi diagnosticado com câncer, você já tá certo que você vai morrer daquilo ali e que não tem o que se fazer. Eu costumo falar para os meus pacientes, quando eu tenho um diagnóstico, é muito difícil, tá? Para mim é muito difícil. Eu tenho um oratório aqui no meu consultório e sempre que eu vou precisar falar com o meu paciente que ele está com câncer ou com uma doença mais complexa, eu sempre entrego para Deus e falo, Jesus, me conduz, porque realmente é difícil. Às vezes as palavras nos faltam, mas é incrível como o poder do Espírito Santo de Deus, ele age na hora e as palavras aparecem. E eu sempre falo com o meu paciente que o nosso pescoço, né, a nossa cabeça, ela não foi feita mexendo à toa. A nossa cabeça, ela tem vamos dizer assim, a capacidade de mostrar realmente a direção que nós vamos tomar. Então, eu já tive situações aqui no consultório de pacientes da mesma idade, mais ou menos o mesmo biotipo, e que com o mesmo diagnóstico, e que um se entregou completamente ao saber que estava com câncer e o outro não. O outro bateu de frente e falou, não, isso não vai me levar e tal. Aí você fala assim, doutora Ana, mas aí, o que você acha que aconteceu? De verdade, eu acho que a forma com que o paciente lida com o emocional desse paciente, a forma com que ele entende e ele processa a informação que você está dando, isso tem uma capacidade de melhorar ou não esse desfecho. Então, por que desse vídeo? Essa semana eu tive uma paciente que eu precisei informar que era bem possível que se tratava de um quadro de um câncer, que precisaríamos de fazer alguns exames mais específicos, passar por alguns tratamentos, mas que eu queria muito que ela não se entregasse e que ela entendesse que existia sim possibilidade da gente lutar contra isso. Como eu falei, não é injetar no paciente falsas esperanças. Doutora Ana, mas o tumor tal tá nos livros que a pessoa tem 3 meses de vida. Ok. Mas se a gente puder fazer com que esses 3 meses sejam realmente incríveis na vida desse paciente e não dias de fardo, dias de tristeza, de luto, eu acho que isso é a diferença. Essa é a diferença, a forma com que a gente passa isso para o seu paciente. Então, assim, às vezes você realmente não se sente preparado para dar esse diagnóstico. Não dê. Fala com o seu paciente, olha, eu não sou especialista, eu não sei te falar do que se trata, encaminhe para um oncologista, deixa ele dar esse diagnóstico, porque ele tem um preparo melhor. Mas não faça como fizeram com a minha paciente.
senhora sabe que a senhora tem, né? Então, a senhora tem um câncer muito avançado e vamos ver o que dá pra fazer. Não faça isso. Não seja a pessoa que vai jogar um balde de água fria nesse paciente que já vem sofrendo as partes clínicas, né? O sofrimento de dor, de angústia de não saber o que tinha até então. Não seja você a pessoa que vai dar esse diagnóstico assim. Tenha um preparo. Eu já estive do outro lado, eu já recebi o diagnóstico de câncer. Não meu, com meu pai. Já recebi de prima. E não seja você a pessoa que vai jogar um balde de água fria e que vai ser a pessoa que vai acabar de afundar esse paciente. Diagnóstico não prediz desfecho, né? Assim como diz a música Descansa. Deus é Deus antes da medicina. Que nós tenhamos essa sabedoria de entender que somos apenas instrumento aqui na Terra e que a gente pode sim fazer com que esse paciente tenha dias incríveis, mesmo que ele tenha um diagnóstico que nós, na medicina, não possamos fazer mais nada. Mas nós temos um Deus lá em cima que pode. E se esse paciente for testemunhar um milagre, e aí você vai talvez estar do outro lado falando assim, eu não sei te explicar o que aconteceu, mas a sua doença sumiu, a explicação tá lá de cima, certo? Mais empatia, mais amor, mais cuidado com esse paciente que vem até nós precisando de apoio, né? Que nos pede ajuda para carregar esse fardo juntos. Que a gente seja apoio. Só isso. Ótima semana para vocês.